Bom dia, família da Igreja Batista da Praia, essa família tão abençoada e tão amada. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada lar que está sintonizado conosco para cultuar ao Senhor neste domingo. Que bênção, que alegria, que felicidade. Muitos motivos de celebração. O aniversário hoje da nossa querida irmã Clarinda Brunoro. Que bênção, que alegria. Deus abençoe. Receba o abraço da nossa família, Igreja Batista da Praia. Amanhã, segunda-feira, dia 17, também temos 2 motivos de celebração muito especial. Primeiro, as mulheres. Então, a nossa irmã Kátia Castro estará completando seu aniversário. Irmã Kátia, parabéns, Deus te abençoe, receba o nosso carinho, o nosso abraço, bênçãos de Deus sobre a sua vida. E também o nosso querido irmão Rodovaldo Lemos, isso mesmo, Rodovaldo, parabéns, Deus te abençoe, muitos anos de vida, nosso tesoureiro, não é isso? Nosso solista abençoado. Receba o abraço de toda a família da Igreja Batista da Praia. Deus o abençoe, irmão Rodovaldo. Também, no dia 22, sábado próximo, a Rosimar Pizelli. Rose, Deus te abençoe, Rosimar. Muitos anos de vida, muitas felicidades. É lá no sábado. Com certeza lembraremos, os irmãos lembrarão de mandar aquele recadinho no zap, nos grupos, na terça-feira, na quinta-feira, vamos estar celebrando com os nossos queridos irmãos os seus aniversários. Falei de terça e falei de quinta, por quê? Você sabe? Porque na terça-feira nós temos um encontro marcado, isso mesmo, no nosso grupo de zap, no culto de oração. Nosso querido irmão diácono PC, ele está nos conduzindo no culto de oração, intercessão, súplica. Pedimos a Deus pelo Brasil, pela pandemia, pela economia nacional, pelas nossas casas, nossas famílias, os enfermos, enlutados. Agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas. Todos temos motivos para orar. Então temos um encontro na terça-feira às 19 horas no nosso grupo do Zap, nosso encontro de oração. E na quinta-feira está sendo uma bênção a nossa palestra, o nosso estudo com o nosso pastor Vanedson Ximenes, nas cartas de João, isso mesmo, uma bênção, temos aprendido muito, e você deve inclusive ler as cartas dele, para já chegar no culto de quinta-feira afiado, ligado em tudo que está sendo tratado no culto de quinta-feira. Antes do estudo bíblico, porém, nós também temos louvor, adoração, nós temos momento de oração, você não pode deixar de participar conosco também do culto de quinta-feira na plataforma do Zoom. A partir das 19 horas, nós avançamos cultuando ao Senhor no aplicativo do Zoom na quinta-feira. Agora eu convido você a curvar a sua fronte em oração. Você, a família, todos juntinhos, na presença de Deus, consagrando o nosso lar, pedindo ao Senhor por este culto, consagrando este ato ao Senhor, suplicando as suas bênçãos sobre a nossa vida. Feche seus olhos, curva a sua fronte, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos de forma virtual, mas com os nossos corações em comunhão uns com os outros, em comunhão com o Senhor pelo Espírito Santo. Recebe o culto que a Ti ofertamos a partir de agora. Recebe, Senhor, porque nós somos agradecidos por termos chegado até aqui, Ebenezer. Nós somos gratos pela nossa casa, pela nossa família, pela provisão, pelo sustento, pela recuperação, pelo ânimo, pela disposição. Nós somos gratos pelo acesso à Tua Palavra, pelo Espírito Santo que nos conforta, nos exorta, nos anima e nos inspira a prosseguir. Pedimos a Tua bênção por toda a nossa igreja, a grande família, Igreja Batista da Praia. Cada irmão, cada criança, cada bebê, cada junior, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada idoso da Tua igreja. Seja o Senhor a contemplar e abençoar e a suprir a necessidade de cada um. E permaneça conosco. Esta é a nossa oração. E o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Quero convidar você a cantar um dos cânticos antigos, mas de uma profundidade, de um salmo lindo, uma verdade tão maravilhosa, declarando toda a sua gratidão a Deus, pela sua bondade, pela sua grandeza. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode cantar conosco esse lindo cântico dos vencedores por Cristo, rendei graças ao Senhor. Rendei
graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor. Rende graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rende graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, rende graças ao Senhor, rende graças ao Senhor. Amém. Desejo ler um texto da Palavra de Deus, esse texto que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículos de 9 a 10. Pois esse mês estamos vivendo e pensando sobre a nossa juventude. Deixe-me ler esse texto especificamente para os nossos jovens. O texto diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, o teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar este belo hino de louvor ao nosso Deus, que nos convoca, nos conclama a viver firmes nas promessas do nosso Salvador. Vamos louvar o Senhor? É o hino 154 do nosso cantor cristão. Firmes nas promessas. Louve a Deus conosco. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim,
purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus queridos irmãos. Mês de agosto é o mês que a Convenção Batista dedica aos jovens, com ênfase a reflexões, programações para os nossos jovens. E começando a partir deste domingo, vamos focalizar no domingo pela manhã sobre a nossa juventude. No próximo domingo, nos próximos 2 domingos ou 3 domingos, nós teremos um jovem de nossa igreja pregando. Louvado seja Deus pelos nossos jovens, que são comprometidos com o Senhor, consagrados, buscando viver a palavra de Deus. Isso não negociamos, nem abrimos mão. Nós queremos que, de fato, os nossos jovens vivam a palavra do Senhor e testemunhem neste mundo como servos do Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para um texto muito conhecido quando falamos sobre jovens ou juventude. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, no versículo de número 1, eis que o sábio assim nos alerta e nos chama a atenção para que possamos pensar sobre isto. Ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Deixe-me ler mais uma vez esse texto. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Pai, agora quando abrimos a tua palavra e necessitamos ouvir o que tu tens a nos dizer, tu possas falar ao nosso coração. Assim como deste a inspiração para que o escritor pudesse escrever esse texto, que o Senhor nos dê a revelação, o mesmo Espírito que inspirou, nos ajude a revelar as verdades contidas nesse texto, para que possamos aplicá-la em nossas vidas e assim sejamos felizes na tua presença como teus filhos. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Na sua sabedoria, Salomão destaca algo muito importante e chama-nos a atenção quando diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Devemos entender que a juventude é uma fase como qualquer outra que passa e passa rapidamente. Quando percebemos a fase da juventude, de tantas flores e tanto entusiasmo, é passada. Mas ele nos convoca e nos convida a refletir sobre este momento e usar como base da nossa juventude o nosso Criador. O lembrar-se significa, olha, preste atenção, busque a orientação do seu Criador, daquele que te fez, que sabe todas as coisas, que planejou algo para você. Quem te criou tem o melhor para você. Então, o que percebemos hoje é uma juventude sem conhecimento da palavra, perdidas nos seus sonhos. É muito interessante que
apesar de todos os conhecimentos e toda a tecnologia, estão perdidas sem esperança de fato. E a base para uma vida sólida é na juventude lembrarmos do nosso Criador. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por que então nos chama a atenção o homem, o servo do Senhor? A mocidade, a juventude, é um dos momentos mais importantes e para mim é a fase mais importante porque ela determinará que tipo de pessoa seremos e como viveremos a nossa vida futura, como adultos e na velhice. Pois é na juventude, no início da adolescência e na juventude, que fazemos as escolhas mais importantes para as nossas vidas, que determinarão a nossa felicidade ou infelicidade, a nossa segurança ou a nossa insegurança, o nosso sucesso ou o nosso fracasso, a nossa vida de poder espiritual ou simplesmente uma vida medíocre espiritualmente falando, se as tivermos. E o que eu percebo, e a gente também vê que muitos dos nossos jovens, ao ingressarem nas universidades, principalmente as públicas, a sua vida e a sua fé, elas são abaladas de tal forma que muitos deixam de frequentar a igreja e de viver a vida cristã. E é um número muito grande de jovens que ao ingressarem nas universidades se afastam de Deus, se perdem no caminho e na tentação do maligno, sendo engoldado e atraído por essas concupiscências dos olhos e da vida e se perdem. E aí devemos entender de forma muito clara que Deus nos deu livre-arbítrio, apesar de Deus ter planejado algo extraordinário e maravilhoso para nós, de ter as promessas mais extraordinárias e grandiosas para as nossas vidas. Quando escolhemos e tomamos decisões erradas, sofremos as consequências dessas decisões e dessas escolhas erradas. E quantas vezes não chegamos a ser aquilo que Deus quer que sejamos, aquilo para o qual Deus planejou para que alcancemos, porque escolhemos coisas erradas. E é determinante que possamos refletir isto justamente na juventude. Como dizia, a juventude, ao meu ver, é a fase mais importante, porque ela determina e nela nós temos as decisões e as escolhas mais importantes da nossa vida. É na juventude que, primeiramente, nós escolhemos a nossa profissão. O que queremos ser? O que vamos ser? Sabe, a escolha do que seremos, e Deus nos deu habilidade, e Deus nos criou com um perfil para certas profissões, porque Deus nos quer usar justamente ali, naquele lugar. Nós não podemos nos iludir em buscar uma profissão que seja mais vantajosa do ponto de vista econômico ou de status, porque não é isso que vai dar a realização, nem tampouco o prazer da nossa existência. A realização e o prazer está na escolha daquilo que Deus tem para nós, com as habilidades que Deus nos deu, e usarmos essas nossas habilidades na vida profissional para a glória de Deus. Então, a juventude é importante porque é nela que nós escolhemos que profissional nós seremos, que tipo de profissão nós vamos nos preparar e vamos buscar. E é buscando a orientação de Deus que temos o melhor, não nos iludimos, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração. Mas quando eu oro e busco ao Senhor, para que o Senhor possa me orientar na minha vida profissional, eu sou feliz porque o Senhor há de me revelar e mostrar. E a felicidade não está no diploma que você possui, nem no status que você há de carregar, nem no dinheiro que você vai ganhar. A felicidade está na realização de ser aquilo que você pode ser, naquilo que Deus quer e naquilo que Deus criou para que você possa ser. A juventude é a fase mais importante porque é nela também que nós escolhemos a pessoa com quem nós vamos viver toda a nossa vida. E a vida de um homem começa justamente nesta escolha. Um casamento mal feito, uma escolha mal realizada,
há de trazer problemas, dificuldades e tristezas para o resto da nossa vida. Por isso, precisamos orar mais do que nunca pelos nossos jovens e pelos nossos filhos. E você, jovem, deve orar para que a pessoa com quem você há de encontrar e viver a sua vida seja a pessoa que Deus há de abençoar, e Deus há de mostrar, e Deus há de revelar, que há de completar a sua existência para a glória dEle. Que juntos vão viver diante do Senhor para a glória do Senhor, para trabalhar na obra do Senhor, para realizar aquilo que Deus determinou e também orientar os filhos nos caminhos do Senhor. Mas também a juventude, ela é a fase mais importante, porque é na juventude que determinamos também que tipo de vida cristã nós teremos agora e, sobretudo, na vida adulta. Muitos pensam, eu vou curtir a minha vida agora, eu vou viver da forma que eu quero. E quantos jovens, né, ao terminar o culto, saem para a balada, para os bares da vida, e para viver de forma dissoluta. Não dá para viver. O Senhor disse, quem quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. A Bíblia diz, filhinhos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia nos ensina que devemos escolher a quem vamos servir, porque a um servimos e a outro aborrecemos. E não dá para viver com um pé na igreja e um pé fora, como tem vivido a juventude dos nossos dias. No domingo estão na igreja, adorando no louvor e participando, erguendo as mãos, fechando os olhos, sentindo todo tipo de sensações e sentimentos. Mas na segunda-feira vive como não estivesse vivido aquele culto na presença do Senhor, ignora os princípios da palavra de Deus e os compromissos assumidos no domingo, no culto, naquilo que cantou e naquilo que viveu. E na segunda, e na terça, e na quarta, vive de forma dissoluta, de forma a revelar-se que o Senhor não está dirigindo a sua vida e que o Espírito Santo não está conduzindo. Que triste, sofreremos as consequências disso. O mundo está sofrendo a consequência disso. Você pensa que todos os problemas que estamos vivendo é consequência política, econômica, é financeira, é social, é muito mais do que isso. Tudo o que estamos vivendo em nossos dias é consequência do pecado que tem atingido o homem de forma tão intensa e tão poderosa, e aí está nos destruindo como sociedade, como homens, porque estamos distantes do Senhor. E os nossos jovens devem entender isto. Não busque, quando fizer os meus 40 anos, os meus 50 anos, aí você vira o Senhor, aí vou me dedicar ao Senhor. Não faça isso, porque será tarde demais. As decisões erradas trarão consequências que te acompanharão o resto da tua existência, e talvez jamais você tenha a oportunidade de ser novamente aquilo para o qual Deus te criou. Por isso a juventude é importante, porque nela nós escolhemos a nossa profissão. Também na juventude nós escolhemos a pessoa com quem haveremos de casar. Mas é sobretudo importante porque é na juventude que escolhemos a qualidade de vida espiritual que vamos ter. O nosso compromisso com Deus, o aprender da palavra, o viver a palavra. É muito interessante quando olhamos para os nossos cultos. Eu não sei como você pensa isso. Vamos para os cultos de oração. Aqui em nossa igreja, quase não temos jovem nenhum. Vocês não precisam de oração? Aliás, quem mais precisa de oração é a nossa juventude, para fundamentar as decisões e os sonhos e os projetos de vida, mas vivem como se Deus tivesse a obrigação de abençoá-los, quando não estão vivendo de fato na presença do Senhor, quebrantados e suplicando ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, que domine e dirija a sua vida, seus pensamentos, seus sonhos, seus planos. Então estabelece sonhos distante do Senhor, projetos e planos sem considerar o Senhor. Então quando tudo dá errado e quando começa a cair sobre si, ficam desesperados e dizem, Senhor, tem misericórdia de mim. E então deseja que Deus venha consertar as decisões, as escolhas erradas, equivocadas, feitas distantes do Senhor pelos sentimentos e corações humanos. Sim, a juventude é importante porque nelas nós determinamos em usar os nossos talentos e dons para a glória de Deus. É nela que determinamos também a prioridade da nossa existência e da nossa vida.
É nela que fugimos do pecado para viver uma vida santa diante do Senhor, e isso determinará o meu futuro. Sim, a minha vida de santidade, a minha vida de testemunho, a minha vida de poder. Como é maravilhoso quando olhamos para os jovens e percebemos diante do Senhor. Quando estava pensando e orando essa semana sobre esta reflexão, eu comecei a pensar sobre a minha juventude, em que brincávamos nas ruas, as ruas sem calçamentos, e ali brincávamos de bola, e de peão, e de bola de gude. Nós não tínhamos smartphone, nem iPad, nem iPod. Nós não tínhamos aplicativos para ficar brincando e jogando como os nossos jovens ficam quase o tempo todo. Estávamos interagindo, e a influência que nós tínhamos era um dos outros. E sabe, eu comecei a pensar sobre alguns jovens, porque eu queria refletir sobre isso. Alguns, onde estão agora? E comecei a pensar sobre alguns dos jovens da minha juventude ou da minha adolescência. Eu nasci em Recife, mas morava em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Como sempre pensamos, que infância maravilhosa, que adolescência extraordinária, que juventude gloriosa. Embora tenha entrado no seminário com 17 anos, para estudar para ser pastor. Mas até então brincava, até essa época também estava brincando nas ruas, mesmo no seminário ia e brincava nas ruas. E estava pensando e refletindo sobre alguns daqueles jovens que se converteram e foram para a igreja comigo, a primeira igreja batista de Jaboatão. E estava pensando em alguns nomes. Eu estava pensando Rossini, hoje é engenheiro químico da Nassau, casou, tem filhos, vive maravilhosamente. O ir para a igreja, se converter e viver para Deus, fez com que ele ambicionasse ser alguém para a glória de Deus. E ele estudou, e naquela época não existia tantas universidades como hoje. Sim, a gente tinha que fazer um vestibular duríssimo para passar na grande competição das universidades federais. Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Rural, e tinha a Universidade Católica, e algumas outras poucas, não tantas quantas nós temos hoje. E pensei, e então ele se preparou e se formou, e que vida maravilhosa. Eu pensei em alguém que está bem próximo aqui, Edésio Marques, que também fez engenharia e hoje é engenheiro da Petrobras, inclusive foi transferido e já mora aqui no Espírito Santo há algum tempo. Mas também eu lembrei de Gessé. Gessé é um amigo que queríamos levar para a igreja, mas que optou não servir ao Senhor, começou a ir à igreja, mas logo deixou. E quando eu estive em Recife, alguns anos atrás, perguntei por Gessé. E alguém me disse, Gessé faleceu. Faleceu de quê? Coma alcoólico. Ele bebia tanto, que destruiu a sua vida. Terminou sozinho, pelas ruas. E eu disse, que coisa. Ele conheceu, foi à igreja no mesmo tempo que Rossini, Edésio, Lins, que hoje é professor universitário, e outros mais que trabalharam. E disse, o que aconteceu? Lembrei de Pascoal também, um outro jovem que assim como os outros vieram na mesma época comigo para a igreja, mas logo deixou a fé e a vida cristã e foi viver na bebida e nas drogas, e se perdeu por esta vida, vive na desgraça e na miséria da existência humana, por ter abandonado os caminhos do Senhor. Aí eu pensei também em Nilson. Nilson era o rapaz mais inteligente da nossa turma. O cara que nos ensinava geometria, ensinava matemática, era o menino mais inteligente que também foi à igreja algumas vezes, mas não quis seguir ao Senhor. Hoje, Nilson também vive, e aí caiu no mundo do vício, das drogas. E a última vez que eu procurei saber do Nilson, que tinha muito mais capacidade intelectual do que eu e os outros, Nilson estava tentando sobreviver como porteiro de um prédio. Não estou falando
da questão do trabalho, é digno. Eu estou falando que o Nilson podia estar no Senhor e ser muito mais, porque ele sabia muito mais do que eu e os meus outros irmãos e amigos da igreja. Mas ele optou por viver distante, se envolver com drogas e bebidas, e toda a sabedoria, e toda a inteligência, e todo o que Deus havia lhe dado, foi comprometido e jogado fora. Sabe, queridos, mas alguns de nós, que crescemos juntos, estamos diante do Senhor. Uma das pessoas que também, naquela época, voltou para buscar ao Senhor, está diante do Senhor, e optou por viver ao Senhor, e foi para o seminário conosco, e hoje serve ao Senhor, é o próprio pastor Dononésio, que hoje é pastor da primeira igreja batista de Vitória. Ele podia estar no mundo também, mas optou e escolheu por servir ao Senhor e consagrar a vida dele ao Senhor. E essa fase é muito importante, porque é de determinar que tipo de vida cristã eu as terei. Mas precisamos considerar algumas coisas, ao entender que a juventude é a fase mais importante da minha vida, porque escolho a minha vida profissional, a pessoa com quem eu vou casar, e também porque escolho, sobretudo, que tipo de vida espiritual eu vou ter. Se você não assumir um compromisso, Jesus foi muito claro quando disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você não vai conseguir ter uma vida espiritual. A gente vive numa sociedade líquida, onde não há valores sólidos, onde todos querem amizades virtuais, porque você pode interromper a qualquer momento, porque não querem compromissos, até mesmo com a igreja, vêm para o ensaio algumas vezes, graças a Deus que nós temos um grupo de louvor muito comprometido, e algumas igrejas têm que pagar, grupo de louvores, e a gente tem igreja aí que tem 1.000 membros, 200 membros, 1.500 membros, está pagando pessoas para tocar no culto. E onde estão os jovens? Com habilidades, com talentos e os dons que Deus deu. Isso é muito terrível. Isso sofre a igreja, sofre o reino de Deus e sofre a sociedade. A sociedade está doente porque a igreja está doente, e os jovens estão doentes, e isso a igreja está doente, e vivemos uma enfermidade generalizada. Eu quero destacar e chamar a sua atenção para alguns passos para viver uma vida cristã autêntica e verdadeira. Primeira é o seu momento a sós com Deus, é o estudo da palavra. Você tem que, mesmo como jovem, entenda isso, meu querido jovem, você quer ter uma vida diferente, uma vida diante do Senhor, separe todos os dias um lugar e um momento, uma hora, em sua casa ou no seu escritório onde você trabalha, para você estar diante do Senhor. Orar ao Senhor colocando a sua vida, seus projetos, seus sonhos. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É o Senhor diz que os planos pertencem ao homem, mas a resposta vem do Senhor. Então eu preciso ter esse momento de oração diante do Senhor, colocar os meus planos, os meus projetos diante do Senhor. Se você quer ter uma vida espiritual, desenvolva o seu relacionamento diário com o Senhor, na sua privacidade, no seu momento a sós com Deus. Não importa, não é porque você tem 18, 19, 20, 25 anos que você não precisa, você precisa muito mais. O que eu vejo hoje é a igreja, pessoas de 50, 60, 70 anos, carregando a igreja na oração e no trabalho, e onde está a nossa juventude? Quando esses passarem e o Senhor os chamar eles, e quando forem se encontrar com o Senhor, vocês ficarão aqui, mas não desenvolveram uma vida de intimidade com Deus em oração. O que acontecerá? Esse mundo será muito pior, porque ainda não somos piores por causa destes servos do Senhor. E eu digo estes de 60, 70 anos, e aqui na igreja nós temos muitos assim, que nos sustentam em oração, estão vivendo horas e horas diante do Senhor diariamente para sustentar a nossa igreja e o povo de Deus e a juventude. Mas quando esses partirem, quem nos sustentarão em oração? Precisamos desenvolver a qualidade da oração, do momento de estar com Deus. Se você quer ter uma vida diferente, faça isto.
Um dos grandes problemas da nossa juventude é a apatia, a anemia e o despreparo bíblico. Por isso, nós temos que estudar a palavra, meditar todos os dias. Assim como você separa um tempo para oração, separe um tempo para a leitura da palavra. Todos os dias diante do Senhor, deixe Deus dirigir a sua vida. Deixe Deus falar ao seu coração pela palavra. Se alimente da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É na palavra que encontramos a resposta. É na palavra que nós encontramos a direção. É na palavra que nós encontramos o sustento da nossa vida diária nesta jornada da existência humana, para que Deus assim nos conceda o discernimento e a capacidade da compreensão, para que possamos viver para a glória dele. Estude a palavra, ore e espere um pouco em silêncio, deixe Deus falar ao seu coração. E por último, jamais deixe de servir e viver na igreja de Jesus Cristo. Muitos jovens estão não mais vindo à igreja. Eu soube de uma igreja em São Paulo, no interior de São Paulo, que um dos filhos nossos aqui, dos nossos membros, do casal membro da nossa igreja, é pastor de jovens. E diz que lá no interior de São Paulo, ele estava dizendo para sua mãe, muitos jovens, depois dessa pandemia, ou durante a pandemia, se desviaram. E não estão voltando para a igreja, não querem voltar. E ele está buscando, ele está orando, e ele está clamando a Deus, e ele está ligando para trazer. E muitos não estão regressando à igreja, porque nunca aprenderam a viver uma vida diante do Senhor em oração. Nunca tiveram privacidade com Deus. Nunca estudaram a palavra de Deus, para que Deus lhe falasse ao coração. Nunca guardaram no silêncio da sua alma e no canto de sua casa a palavra de Deus. Saiba que você precisa usar os seus talentos de Deus na igreja. Você precisa louvar a Deus, estar com o povo de Deus na igreja. Então, jovens, vamos amar e servir ao Senhor. A juventude é importante, porque nela nós escolhemos a vida profissional, a pessoa que nós vamos casar, e a qualidade e tipo de vida espiritual que nós temos. E os passos são os mais simples: leitura da palavra, oração e vivência com o povo cristão, com o povo de Deus na igreja. Que Deus abençoe a nossa juventude e que essas verdades possam ser absolutas na vida dos nossos jovens. Deus te abençoe. Deus guarde a sua vida e o seu coração. Fica na paz. Nós vamos cantar o hino 176 do cantor cristão. Tempo de ser santo. Vamos viver uma vida de santidade, meus irmãos? Vamos cantar e dedicar as nossas vidas ao Senhor. Tempo de ser santo, tu deves tomar, viver com teu mestre, seu livro estudar, andar com seu povo e aos fracos valer as bênçãos celestes de Deus sempre obter. Tempo de ser puro, tu deves achar, a sós sempre orando, com Cristo ficar. Teus olhos bem fitos em Deus sempre ter, na tua conduta prova seu poder. Tempo de ser forte, tu deves buscar, o mestre seguindo por onde guiar. No
tristeza, sempre obedecer, da fonte divina jamais esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar, muito calmo nas lutas, em Deus confiar. Socorre os aflitos, repletos de amor, os passos seguindo do teu Salvador. Pai, nós te agradecemos por este culto. Aceite, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Coloco a juventude desta igreja em tuas mãos. Tu possas guardá-la, abençoá-la, dirigi-la. Não permita que nenhum dos nossos jovens venham a se perder. Mas, Senhor, guarda-os. Senhor, abençoa a nossa igreja. Nos dá um dia de paz na tua presença. Orienta o teu povo. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê